Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um NKNcast. Seguindo aquela ideia que nós temos de tentar trazer conhecimento para todo mundo, principalmente para os nossos amigos empresários que lutam a cada dia nesse mundo sofrido que é empreender no Brasil, hoje trouxemos a doutora Bruna Freire, advogada responsável pelo Departamento Trabalhista da NKN Advogados, para falar um pouquinho sobre um tema que está muito em evidência no momento, que é o quiet quitting, que é um termo em inglês para demissão silenciosa. Bom, doutora Bruna, seja muito bem-vinda, muito obrigado por estar conosco hoje. E para começar, depois, obviamente, dos seus cumprimentos para os nossos espectadores, eu gostaria que a senhora me dissesse o que é a demissão silenciosa, o quiet quitting. Oi, doutor Márcio Nakano, eu agradeço muito o convite, de um assunto que eu adoro falar. Isso surgiu no TikTok. Ah, é? Foi um fenômeno com o Zaid, acho que o nome dele é esse. Ele fez um vídeo que saiu no New York Times, deles tendo um desabafo. Lá ele postou um vídeo curtinho no TikTok falando que precisa aproveitar mais a vida, as relações interpessoais. Então, ele falou sobre a demissão silenciosa. E a demissão silenciosa nada mais é do que aplicar a lei do menor esforço, é um desengajamento do funcionário. Então, esse funcionário, para aproveitar melhor a vida, sair com seus familiares, sair no horário certinho ali, determinado pelo empregador, e não fazer nada além do que ele foi contratado. Então, mas é o menor esforço aplicado. Eu não vou me doar tanto aqui ao trabalho porque eu não preciso disso. Eu tenho que me doar depois lá em casa, com os meus familiares, ter uma saúde mental melhor. Entendi. Então, aí eles vão aplicando essa lei do menor esforço, buscando a dispensa, sem justa causa no caso. Entendi. Porque aí você angaria as verbas, né, o seguro-desemprego, e não pede a demissão, onde você não ganharia ali as verbas. Entendi. Então isso, na verdade, se aplica para aquelas pessoas que não estão, na verdade, realizadas com o trabalho que elas estão fazendo, Exatamente. né? Elas não estão, como é que eu posso dizer, satisfeitas com os cargos que estão ocupando, e isso acaba ocasionando uma vontade dessa pessoa de não trabalhar. Só que em vez dela pedir demissão, ela, na verdade, faz o que a gente pode chamar de corpo mole ou alguma coisa assim. Eu acredito. É mais ou menos isso? Isso é o quiet silence? Isso, é mais ou menos isso. Tanto que esse moço, quando ele faz o vídeo, no segundo vídeo dele, ele fala que ele não estava buscando a demissão silenciosa, que ele estava buscando somente essa questão da saúde mental. Mas aí, quando ele fala, eu não estava buscando a demissão silenciosa, ele até pisca, fala assim, interessante. Um sarcasmo ali. Interessante. Então, é complicado, fazer um corpo mole mesmo. Fazer um corpo mole. E me conta, doutora, a gente sabe que, primeiro, né, nós temos dois pontos vertentes aí, né, que eu acredito que é aquela pessoa que não está satisfeita com o local que ela está elaborando, né, não está satisfeita com o que ela está fazendo, e ela está, de fato, buscando a demissão. E outro ponto é aquelas pessoas que, na verdade, estão engajadas e conseguem lidar muito bem, né, tanto com o trabalho quanto com a vida pessoal. Me diga, já que é a sua especialidade, né, direito do trabalho, como é que a legislação trabalhista no Brasil encararia essa situação da demissão silenciosa? É complicado, doutor, porque em certos casos, dependendo desse corpo mole, pode configurar uma desídia. Então, que é elencado ali no artigo da justa causa como uma opção para o empregador poder mandar o empregado embora por esse relaxamento, essa falta de produtividade. Então, dependendo ali do que o funcionário está fazendo... Pode ser arriscado. Pode ser arriscado. Entendi. Então, temos que tomar muito cuidado que, na verdade, a demissão silenciosa, ela, na verdade, pode se enquadrar num dos casos de demissão por justa causa. Exatamente. Do direito brasileiro. Pode sim, dependendo ali do caso concreto. Muito interessante. Então, para o nosso empregador que está sofrendo aí com alguns funcionários que não estejam
desempenhando, talvez adotando uma tese de TikTok, né? Tese de TikTok. E tentando uma demissão silenciosa. Na verdade, existe na legislação brasileira a proteção do empregador com relação a isso. Sim, com certeza. A legislação trabalhista, ela é bem protetiva para o empregado, né? Ela protege bem, não precisa essa questão dele ficar cavando a própria demissão, já é bem protetiva, então tem que ter cuidado. Entendi. Então, muito interessante, né? Nós temos uma legislação que, na verdade, ela é muito mais aprimorada que a legislação americana, por exemplo. Exatamente. Ela é muito mais protetiva ao funcionário. Então, a demissão silenciosa não faria sentido aqui no Brasil, exatamente, né? Provavelmente é isso, né? Esse moço faz o vídeo no cenário americano, né? Interessante. Então, muito legal também a gente pensar o seguinte, né? Quando o funcionário busca a demissão silenciosa, ele está almejando, na verdade, o seguro-desemprego e as verbas trabalhistas, exatamente. Né? Para poder ter um ganho por um determinado período, inclusive sem precisar trabalhar, né? Depois que o funcionário está sob o seguro-desemprego, enquanto ele não volta ao serviço, ele vai ficar um período sem recebendo do Estado, né? Isso, exatamente. Ou recebendo do governo. Mas esse período ele é limitado, né, doutora? Quanto tempo é, em média, ou a regra do seguro-desemprego? Ali ele se aplica de 3 a 6 meses e depende de quanto tempo o empregado trabalhou. Então, ali você precisa preencher os requisitos e você pode ficar até 6 meses parado. Até 6 meses recebendo do Estado sem precisar trabalhar. Isso mesmo. Procurando um novo emprego. Isso. Perfeito. E na eventualidade dele achar um novo emprego, ele perde o direito ao seguro-desemprego? Ah, sim. Aí, às vezes, trabalham até na ilegalidade, né? Pedindo para não ser registrado para não perder o benefício. Entendi. Mas, por lei, se ele começar um novo emprego, ele perde o direito ao seguro-desemprego. Ele perde, porque perde ali o sentido, né, do seguro-desemprego. Porque você está recebendo porque você ainda não conseguiu nenhuma outra renda. Então, quando você conseguir um novo emprego, aí... Não faz mais sentido o seguro-desemprego. Exatamente, isso. E no Brasil, além do seguro-desemprego, nós temos as verbas trabalhistas, as verbas rescisórias, né? Nós temos férias, né? Proporcionais em férias, proporcionais em 13º, a multa do FGTS, né? O aviso prévio, né? Então, todos esses requisitos, aliás, todos esses direitos é o que a demissão silenciosa tenta buscar, quando, na verdade, a pessoa não quer mais trabalhar. Ela quer, na verdade, trocar de emprego, então ela usa de um artifício para ser mandada embora, para se apropriar desses direitos que, em tese, ela não teria. Exatamente. Então não é uma coisa muito legal, né, doutor? Não é uma coisa muito legal. No cenário brasileiro, eu acredito que não se aplica de jeito nenhum. Perfeito. Uma coisa interessante, nosso escritório participou da Fenalol agora em São Paulo, faz, sei lá, alguns dias atrás, e lá nós estávamos olhando alguns sistemas de jurimetria. E é uma coisa muito interessante, que a doutora mencionou que esse movimento originou lá, e principalmente ganhou força no TikTok, né? Sim. Nós tivemos uma coisa interessante que, com os sistemas informatizados agora que nos trazem jurimetria é a medição dos números da lei, né? A gente fala de medições de números de processos, termos de processos, números de processos por estados, cidades, municípios, valor da causa desses processos, tudo para você ter um cenário, decisões judiciais. Então, quando a gente foi buscar esse serviço para o nosso escritório, para a gente começar a adotar a jurimetria no nosso dia a dia, para poder embasar as estratégias jurídicas que a gente ia adotar, na demonstração, o rapaz que estava demonstrando o sistema, ele pesquisou em ações da Justiça Federal e da Justiça Trabalhista citações da palavra TikTok. Em todo o Brasil. Meu Deus! Foi muito interessante, porque já tem muito processo em que a palavra TikTok é citada. E não só, obviamente, pela demissão silenciosa, mas por uma infinidade de outras coisas, né? Danos morais, em função de opiniões exaradas no TikTok. Mas eu acho legal o tanto que uma mídia social pode impactar no dia a dia da empresa, né? Da sua empresa, o tanto que isso pode impactar. E isso a gente conseguiu, inclusive, medir pela jurimetria ali, analisando os números da palavra TikTok que apareceram nos processos no Brasil todo, durante, por exemplo, o começo desse ano até a data de hoje. Doutora, conta mais para a gente. Eu fiquei sabendo que a senhora escreveu um artigo excelente sobre a demissão silenciosa, inclusive está lá no nosso blog. Quem quiser ver o artigo que a doutora Bruna escreveu, é só ir lá no nosso site,
www.nakano.adv.br, e procurar pelo blog, onde a doutora Bruna escreveu um artigo muito bem embasado, com muita proficiência, falando sobre a demissão silenciosa. Mas fala um pouquinho mais o que a doutora, que eu não perguntei, que a doutora gostaria de deixar em evidência para os nossos colegas que estão nos assistindo. Surgiu bastante fenômenos no período pós-pandemia, né? E por causa de os trabalhadores tiveram que trabalhar muito em home office para continuar dando segmento, né, para a empresa também se manter. E foi muito legal porque ele trouxe ali uma confusão, que eu acredito que esse fenômeno veio disso. Qual que é meu horário de trabalho? Agora em casa, eu posso fazer o período de almoço ou não? Então, mas ele trouxe essa possibilidade que não era muito viável aí no nosso cenário, que era o home office. E depois da pandemia, muitos escritórios, muitos empregadores continuaram nessa modalidade, e ela foi regulamentada, teve uma... Como é que era? Ele virou projeto de lei, ele virou lei, hoje em dia ele é regulamentado, que adveio daquelas medidas provisórias que foram feitas. Tá. Então, hoje em dia, tendo no contrato de trabalho, sendo tudo como um acordo com o empregado, dá para seguir ali no home office totalmente regulamentado, na questão de meio ambiente de trabalho. Então, tanto a empresa quanto o empregado já estão protegidos com relação ao home office, porque isso já foi documentado, isso já tem uma legislação específica sobre esse tema. Sobre isso. Então, surgiram vários fenômenos como esse, mas eu acredito que hoje em dia, aqui no cenário brasileiro, igual a gente estava conversando, foi muito benéfico, tanto para o empregador quanto para o empregado. Então, lá no artigo eu escrevi um pouco sobre isso também, e para que os trabalhadores não se desengajem, né? Que a gente consegue ali em comum acordo com o empregador, achar várias alternativas, vários remédios. Legal. Muito bom. Doutora, na sua opinião, a senhora enxerga que as novas gerações, o pessoal mais novo, está mais apto à demissão silenciosa? Se sim, por que a senhora acha isso? Isso não é verdade? Isso é um fenômeno das mídias sociais, então está mais afeto ao pessoal mais jovem? Conta para mim, o que a senhora acha a respeito disso? Eu acho que eles estão super engajados nisso, sim. É os millennials que fala, né? Eu não sei, geração Z, eu não sei certinho, mas tem mudado muito dos empregados que vestiam a camisa da empresa. Hoje em dia, no meu linguajar, falava brega, né? Então, hoje em dia, isso é brega, não se faz mais. Hoje em dia, essa geração nova aí fica buscando mais o entretenimento, empresas que, por exemplo, dão ali puff para você sentar, mas se a empresa geralmente paga direitinho, mas eles não colocam isso nos seus valores, eles preferem circo e preferem essa questão da saúde mental, mas nem sabem do que eles estão falando na maioria das vezes. Então, eu acho que essa geração nova tem muito a aprender com as gerações antigas, porque eles estão querendo negar a realidade. Entendi. Então tem que tomar muito cuidado, na verdade, né? A gente não pode ser alienado da realidade, né? Então nós temos um cenário que deve ser cumprido. Necessariamente todo mundo precisa de dinheiro para sobreviver, né? Exatamente. E provavelmente quem vai prover isso para a gente são as empresas, né? Que são, na grande maioria dos casos, quem carrega a economia da grande maioria dos países. Nesse fenômeno, eles criticam muito a competitividade. Fala que a competitividade ela é prejudicial. Mas não, a gente vê ali que o mercado, a competitividade, pelo mérito da pessoa, o vendedor que consegue fazer mais vendas, então a pessoa fica muito feliz e engajada. Então, eu acredito que essa nova geração ela tem muito que aprender com a geração passada, sim. E que a competitividade ela gera um ambiente saudável no trabalho ali, onde eles estão prestando o serviço, e não para desencorajar ali. Na verdade, o que a gente tem que sempre lembrar aquela máxima, né? Tudo em exagero é ruim, né? Exatamente. Tanto você ser extremamente competitivo, óbvio que a gente já ficou sabendo de casos de empresas que apertavam tanto os funcionários que eles acabavam entrando realmente no burnout, no colapso, né? No burnout. Os bancos, né, foram muito famosos por conta das metas. As metas eram inatingíveis e quando eles conseguiam atingi-las, essas metas subiam, essas metas se tornavam mais difíceis. Então a gente ficou sabendo de muita história, mas isso acaba sendo ajustado pela própria lei, né, doutor? A lei protege o funcionário, né? Então eles não precisam se socorrer a isso, né? Exatamente. Hoje em dia tem muito RH atuante ali
para que o meio ambiente de trabalho fique saudável. Então, tem várias coisas que a gente pode recorrer ali. Muito bom, ótimo. E esses colaboradores, doutora, que a gente já falou, né? Não seria legal utilizar a estratégia da demissão silenciosa, é muito mais fácil você procurar o seu empregador e tentar encontrar uma situação mais confortável, né? O doutor acabou de dizer. Mas para esses casos que o empresário está sofrendo a demissão, está sofrendo esse fenômeno da demissão silenciosa, o que ele tem que fazer? Eu acredito que ele tem que evitar o perdão tácito. Então, quando ele vê ali que realmente tem alguém desengajado, afetando a produtividade da empresa, já gerar advertências, uma conversa ali com o RH, esse RH atuante, ali e ter, contar com todos os remédios que a CLT prevê ali. Para a empresa, para ela poder... Então, advertência, várias advertências, depois suspensão, para que ele possa ali ter um campo para ele embasar uma justa causa. Entendi. Isso não, às vezes na primeira advertência o empregado já muda a conduta e a gente consegue ali melhorar a situação. E nesse RH atuante, chamando, conversando quais são os seus problemas. Motivando a equipe, né? Isso, exatamente. Perfeito. Interiorizar mais isso. Que legal, ótimo. Ótima dica, então. Para o empresário fica a dica... Não deixe o perdão tácito acontecer. Olha que termo legal. Perder a oportunidade. Explica o que é o perdão tácito, doutora, para aqueles que estão lá, para aquela microempresa lá, nossos colegas que estão precisando mais da gente lá. A lei não protege quem dorme. Então, quando acontece alguma coisa na sua empresa e você perdoa, você não faz nada sobre aquilo, você não dá uma advertência verbal, que na maioria dos casos não dá muita... Eu não gosto da advertência verbal, eu gosto da advertência escrita. Então, você não dá uma advertência escrita, não dá uma suspensão quando o caso é mais grave, então você perdoou. Aquilo não pode ser levado em consideração para nenhuma dispensa, nem na justa causa, nenhum desconto, nada disso. Então, você não pode deixar sem uma prova documental ou sem chamar a atenção do funcionário para que aquilo não ocorra e orientá-lo que se aquilo ocorrer novamente, sanções cabíveis podem ser tomadas. Podem ser tomadas. Isso, perfeito, exatamente. Ótimo. E o empresário está resguardado pela lei para isso. Com certeza. Não há nenhuma arbitrariedade nem nada disso. Está tudo lá na CLT. Ótimo, exatamente. Muito bom. Doutora, para encerrar, suas últimas considerações, o que a senhora acha do mercado hoje? O que a senhora acha? A senhora que atua diretamente no direito do trabalho, está vivenciando as dores das empresas, as dores dos empregados. Conta para a gente o que a senhora acha, como é que está caminhando, quais são as suas opiniões a respeito, como que o departamento jurídico de uma empresa pode ajudar essa empresa a passar por situações difíceis. Conta para a gente um pouquinho do trabalho que a senhora faz agora. Eu acredito que hoje a advocacia preventiva, ela está resolvendo muito a vida do empregador, porque às vezes ele está ali envolvido na empresa dele como produtividade, avaliando o mercado, querendo crescer, então ele não consegue prestar tanto atenção junto com o RH ali, o que está acontecendo dentro da empresa dele que está impedindo ele de crescer. E, às vezes, uma advocacia preventiva que vai lá dentro, avalia os funcionários, se tem alguma coisa que a gente pode melhorar, esses funcionários desengajados, o que a gente pode fazer para ajudar o RH, essa questão do perdão tácito para não ocorrer. Então, eu acredito que hoje em dia a advocacia preventiva trabalhista, ela está ajudando muito os empregadores a dormir mais tranquilamente. Tão importante, se não mais importante até que uma advocacia contenciosa no trabalhista. Exatamente. Hoje o contencioso a gente pega ali para diminuir danos. Na trabalhista é mais complicado você ganhar 100% da causa, porque as provas hoje em dia com testemunhas, elas não são impossíveis, a gente sempre briga com isso. Mas é complicado você já cercar ali o processo trabalhista inteiro, porque muitas das vezes o empregado, a gente vê pela história, realmente a legislação tem que ser protetiva, porque ele é hipossuficiente, mas hoje em dia tem muitos espertinhos aí que tentam ganhar nas costas da empresa, mas é difícil você cercar completamente. Então, a advocacia preventiva, ela impede a ação trabalhista. Que isso aconteça. Exatamente. Entendi. Então, você, na verdade, se acompanha antecipa as dispensas, exatamente. Às vezes, o empregador está ali envolvido, nossa, mas eu tenho que pagar tudo isso, todas a rescisão sem justa causa. Exatamente. Tudo. Não, tem que pagar, porque pagando dessa forma, pagando em 10 dias, você evita uma outra multa lá na Justiça do Trabalho. Então, eu acho que... Hoje o segredo é a advocacia preventiva, exatamente. Né? Até para evitar e saber se orientar para o
por exemplo, por um caso de demissão silenciosa que esteja ocorrendo lá dentro do escritório. Exatamente. Muito obrigado, doutora Bruna, pelo seu tempo aqui agradeço. conosco. Agradeço sobremaneira as informações. Acredito que os nossos colegas aí, todo mundo, colegas operadores do direito, os empresários que estão nos acompanhando, agora sabem um pouquinho mais como lidar com essa situação da demissão voluntária. Doutora, muito obrigado por tudo, muito obrigado pelo seu tempo e até a próxima. Até a próxima.